no programa Mercado da Arte de hoje, nós estamos recebendo Sidney Malveira e hoje nós iremos conversar sobre o espetáculo Anônimo. Sidney, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer grande estar aqui, compartilhando dessa trajetória do Anônimos, que está completando 18 anos de estrada. Nossa, muito tempo, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. 18 anos de um espetáculo, né? Como foi essa trajetória e primeiramente, como tudo começou, a construção do espetáculo? Pois é, que legal, né? Chegar na maioridade, né, com o espetáculo ininterruptamente, fazendo por mais diversos palcos. Eu, em 2006, estava comemorando 10 anos de carreira e queria montar um espetáculo solo, um trabalho meu. Eu que vim dirigindo muitos espetáculos, pouco atuando. Então, para comemorar esses 10 anos de carreira, eu resolvi montar esse solo. E o trabalho é um trabalho de pesquisa que eu fiz em um abrigo de idosos em Fortaleza, que é o lá Torres de Melo. E lá fiz entrevistas, então coletei essas histórias, são histórias reais, das quais eu levo para o palco. E tem todo um trabalho, né, da mimesis corpórea, que é uma técnica do ator observador, de como trazer isso para a cena do gestual, da fala, da interpretação, da verdade, como fazer esses idosos sem cair no caricato. E eu tive essa felicidade de passar isso com muita verdade. O trabalho de laboratório de pesquisa é algo que sustenta, né, o nosso trabalho na cena, no palco. E é um prazer, né, poder mostrar também uma realidade que pouco se fala, né, porque o envelhecer, o idoso, fica naquela coisa mais ali de canto, né, ainda muito preconceito em relação a isso. Então mostrar uma realidade em que muitos se encontram nessa questão da solidão, trazer essas questões sociais, é um papel também importante. E a arte, de forma lúdica, né, traz a cena, uma realidade, para que as pessoas também saiam dali refletindo, principalmente saiam refletindo, né, sobre as nossas realidades. Atravessa o público e acredito que atravessa também o artista que interpreta, né? Como foi escolher esse tema para criar o espetáculo, como foi começar, principalmente por necessidade de uma pesquisa, né, de entender todo o universo, como foi a escolha do tema naquela época para a criação do espetáculo? Pois é, eu tenho uma queda por idosos, né? Tem gente que gosta de criança, que gosta de animal, eu sempre tive, sempre gostei de histórias. E eu tinha uma tia, quando eu tinha 16 anos de idade, eu tinha uma tia que era paralítica e ela ficava muito só. E aos sábados eu saía para visitá-la. Olha só, um jovem sair para ficar visitando. Então todo sábado eu fazia isso. Então na verdade Anônimos começou ali. Eu sempre fui um excelente ouvinte, né? E isso me marcou muito. E eu sempre sempre interagi muito com os atores veteranos do teatro cearense, Antonieta Noronha, Ari Sherlock, Hugo Bianchi, Marcos Miranda, todos eles passaram pelas minhas mãos, dirigi espetáculos com eles. Então é uma temática do envelhecer que eu digo, olha, é necessário, porque nessas conversas, nesses bate-papos, eu via aquela vontade de que cada um tinha histórias para contar, né? Tinham vivências para mostrar. E foi aí onde me chamava a atenção de que, olha, isso é uma realidade e nós estamos num país de longevidade, né, em ascensão com a longevidade, então precisa também ter esse alerta. Mas eu tive essa felicidade de conviver com essas pessoas e digo, olha, eu quero trazer isso para a cena, porque eu acho que é importante, é relevante, as pessoas inclusive têm um olhar diferenciado, né? A gente quando fala do etarismo, desse preconceito que tem, é importante vivenciar a velhice, isso com muita tranquilidade, naturalidade, e eu acho que a gente leva essa questão da reflexão, né, o que eu quero ser quando envelhecer. Né? Então eu acho que a arte provoca isso, e foi esse pontapé que eu descobri nesse momento e que estamos aí contando essas histórias. Eu acredito que hoje você consegue fazer uma comparação, porque muitos anos apresentando o espetáculo, né? Como foi a primeira vez? Nossa, é engraçado que até um dia desse eu assisti um dos vídeos que eu tinha gravado, né? Eu disse, nossa, eu acho que mudou bastante, né? A gente vai amadurecendo em cena, vai ficando mais visceral, vai ficando mais real, né? Eu era bem mais jovem ainda, mas eu acho que eu conseguia fazer com muita verdade, consigo fazer. As pessoas riem bastante, se emocionam bastante, porque a gente está falando de sentimento, né?
e essas emoções, todo mundo vai lembrar de alguém, de um avô, de uma avó, Sim. de alguém que vai remeter também às suas memórias, né? Esses laços emotivos. A gente fala de afeto. Então, da primeira apresentação para hoje, muita coisa eu acho que o tempo é como vinho, né? Vai ficando cada vez melhor. Eu acho que eu consigo fazer ainda com muito mais organicidade, com muito mais naturalidade. E tantas coisas passaram ao decorrer desses 18 anos, né? E eu percebo, e eu digo mais assim, é um espetáculo que ele tem uma missão, ele virou uma missão. Quando eu percebi que poderia tocar as pessoas, transformar as pessoas saíram dali diferente, refletindo, como é que vai ser a minha velhice, o que é que eu estou fazendo hoje em relação aos meus pais, meus avós, como é que vai ser o meu futuro. Então, quando eu digo que isso virou uma missão, eu não posso mais parar. Esses 18 anos é o início de uma longa trajetória que eu quero levar para a minha vida toda. Maravilha. A gente vai aproveitar para conferir agora um pedacinho do teaser sobre a trajetória do artista e também do espetáculo Anônimos. E você pode conferir agora um pouquinho sobre o espetáculo Anônimos, e é um espetáculo que já está com 18 anos de trajetória. A gente está aqui nesse ano comemorando, né, conversando aqui sobre o espetáculo, e você me disse que o espetáculo já saiu do Ceará e já visitou outros estados, né? Como foi essas apresentações nos outros estados, levando essa pesquisa em forma de arte? Pois é, o barato do teatro, né, que proporciona isso, da gente circular, levar nossa arte, levar o Ceará para os mais diversos lugares e a gente compartilhar desse momento do teatro, né? E essa felicidade, né? A gente, embora o tema, né, é algo que está aí para todos, né? Está muito próximo de todo mundo, é uma realidade que está em qualquer lugar. Inclusive, quando a gente esteve lá em Portugal, eu mesmo também fiquei curioso, como é que as pessoas vão reagir, como é que é a realidade, né? E não é diferente, não é diferente. Inclusive, sempre a gente abre um bate-papo após o espetáculo, é uma coisa que eu sempre faço, porque a gente tem muito feedback, as pessoas realmente correspondem, e eles dizem, olha, não é diferente aqui, ainda as pessoas ainda têm muito preconceito também, né, não reconhecem, não valorizam, nessa fase que é tão delicada, né, da vida, que a gente deveria ser o oposto, né, deveríamos realmente enaltecer e ter aquele afeto, aquele carinho, aquele cuidado, até com aqueles que principalmente cuidaram da gente, nossos pais e tudo. E aí fica aquele recado, né? Fica aquela reflexão. Inclusive, nessa trajetória de Anônimos, a gente, durante 3 edições, a gente fez para alunos do ensino público, jovens alunos. Legal. Porque é onde a gente percebeu que era importante que essa juventude tenha um outro olhar, né, sobre a questão do envelhecer. E eu te digo mais, para nossa surpresa, muitos desses jovens ficavam muito tocados, assim, muito emocionados,
e alguns até nesse bate-papo falavam que se arrependiam de não ter dado aquela atenção para aquele avô, para aquela avó. Então é onde a gente percebe que a arte ela chega em todos os cantos, a mensagem chega e a arte transforma, né? Tem esse poder de tocar as pessoas, de fazer com que a gente saia dali realmente refletindo e possa pensar no nosso papel como contribuição para uma sociedade melhor. Exatamente. Então eu acho que é importante que, até eu digo, olha, que eu possa ir aos 4 cantos do mundo, que essa mensagem pode chegar a todas as pessoas, né? É incrível, e é incrível porque é uma responsabilidade grande de quem lida com a arte, né, transformar ela em mensagem, porque a arte é uma mensagem, a gente pode utilizar como uma mensagem a ser passada a vários públicos diferentes, né, como você falou, a jovens de escola, do ensino público, do ensino médio, de outras idades e pessoas que trazem para si, para a sua realidade, né. Como você mesmo disse, todo mundo tem um idoso perto, um avô, um pai, um tia, a tua tia, né? Exato, que serviu como uma personagem importante na tua trajetória, né? Então, eu acredito que seja uma responsabilidade muito grande trazer uma mensagem dessa para tocar as pessoas e o público. Né? Você falou a palavra mais certa, responsabilidade, né? Eu digo assim, o teatro ele é entretenimento, mas ele é muito melhor quando a gente possa passar uma mensagem com que as pessoas saiam dali realmente modificadas, né? A gente tem esse poder de atingir em massa, né? A quantidade de pessoas que vão ao teatro, mas que responsabilidade realmente o artista tem de fazer com que a gente possa contribuir, né, com a nossa arte e ali você saia dali realmente pensando como que eu posso ser, o que eu possa ser, né, nesse mundo, nesse universo, que potenciais nós temos esse poder nas nossas mãos, né? De fazer um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo mais feliz. E eu acho que a arte, ela proporciona esses encontros muito saudáveis e é isso. É uma alegria. É uma alegria e é importantíssimo ter trabalhos como esse, né? Na nossa cena, principalmente na nossa cena cearense, na cena de teatro do nosso estado. E acredito que nesses 18 anos de trajetória com esse espetáculo deve ter passado muitos desafios e também muitos momentos marcantes e felizes, né? Como é que foi, como é hoje olhar para trás e ver toda essa trajetória desse espetáculo chegando até aqui? Eu até digo assim, que esses 18 anos me serviu de muita reflexão e eu fiquei me perguntando o que é que isso significa. Eu disse, olha, não significa muito para quem está determinado a nunca deixar de fazer Anônimos. Eu quero ficar velhinho fazendo Anônimos porque eu acho ele virou uma missão. Quando eu percebi que poderia tocar as pessoas, transformar pessoas, eu não poderia ficar mais omisso em relação à minha responsabilidade. Então, quando eu digo que não vou parar e quero levar para a minha vida toda, porque eu tenho isso como missão, que eu possa realmente tocar pessoas. Só para tu ter uma ideia, contar um simples caso de após o bate-papo, após o espetáculo ter um bate-papo, uma senhora na plateia levantou a mão e disse assim, olha, há muito tempo que eu não consigo perdoar o meu pai. Eu odeio o meu pai, eu tinha vontade de matar o meu pai. Mas nem as minhas conversas com Deus, nem minhas idas aos cultos, nem o meu psicólogo me fizeram perdoar o meu pai. Mas hoje, a partir desse espetáculo, amanhã eu vou conseguir abraçar meu pai. Nossa, isso é muito forte. Muito forte. Então, quando eu te digo que eu não posso parar, não posso ficar omisso, Anônimos é para a vida toda. Nossa, e que seja para a vida toda. Sidney, foi um prazer receber você aqui, saber um pouco mais sobre esse espetáculo incrível, sobre a sua trajetória, né, como artista. E a gente agradece por você compartilhar com a gente essas informações e muito sucesso nesses 18 anos. E que venham mais 18 anos. Eu que agradeço o espaço de estar aqui recebendo esse carinho.